Você abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 25. Nós vamos hoje olhar para um texto que relata a história de dois irmãos. Nós estamos no terceiro round do UFC da família. Nós temos falado sobre famílias que, como a minha e a sua, passam por dilemas, problemas, conflitos. Já falamos aqui de Caim e Abel, você sabe que deu em morte. Mas Deus trouxe ainda lições para que aquela família se levantasse novamente. Nós vimos aqui domingo passado mãe versus mãe, duas mães brigando, mas Deus nos ensina a buscarmos sabedoria. E hoje falando de dois irmãos também, Esaú e Jacó. Irmãos que estão em conflito por causa de buscas egoístas, por causa de desejos egocêntricos. E revela também a nossa luta em comum. Porque nós vivemos e enfrentamos as mesmas consequências da queda e do pecado nos nossos relacionamentos. Gênesis 25, a partir do verso 21, diz assim o texto na NVI. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas dois povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era coberto, era como um manto de pelos. Por isso deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no seu calcanhar. No calcanhar de Esaú, pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 70 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de sua caça. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Ai, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, e comeu e bebeu, e levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Que Deus fale conosco, que o Espírito Santo de Deus ilumine essa palavra diante do seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Quem nunca gostou de um elogio? Quem nunca fez nada para ser notado e alguém dizer: poxa, você é importante, você é valioso? Quem nunca desejou aplausos? Meu filho mais musical, ele, pequenininho já, pegava um instrumento, fazia um som e todo mundo da família: palmas, que menino bonito, musical, parece o pai. Não ri não.
Mas ele estava acostumado a ser elogiado, aplaudido. Até que um dia ele chega na sala tocando o seu violãozinho, sem saber as notas, mas no ritmo, porque ele é baterista. E ele chega tocando e ninguém dá bola, ninguém olha, ninguém percebe, ninguém fala nada. E ele olha para todo mundo e diz: e aí, vocês não vão me aplaudir? Quem não quer aplausos? Quem não quer ser notado? Quem não quer se sentir importante, valorizado? C.S. Lewis diz que o ego é a necessidade de termos mais do que os outros. Não é apenas ter, mas é ter mais do que alguém. Então, não é ser apenas rico, é ser mais rico do que o outro. Não é apenas ser o mais bonito, é ser o mais bonito do que o outro. Porque o ego é uma busca de valor e significado que existe dentro de cada um de nós. Nós estamos sempre em busca de elogios, de nos sentirmos importantes. E no original, a palavra ego vem do termo fole, um órgão que se estende quando recebe uma quantidade de ar. É como um instrumento musical que se infla. É como o pavão que enche o seu peito para mostrar a sua pompa. Assim é o ego humano. Só que o nosso ego é vazio, dolorido, frágil e atarefado, que sempre busca se inflar, sempre busca se encher. Por isso, nas relações familiares, não é fácil lidar com o ego. Não é fácil lidar com a vaidade. Não é fácil lidar com os nossos próprios pecados, se tornando as relações muito desafiadoras nos nossos dias. Agora imagine uma família lidando com um problema há quase 20 anos. Jacó e Esaú eram filhos de Isaac, netos de Abraão, o pai da fé. Gêmeos. Jacó nasce depois do seu irmão, agarrado no seu calcanhar. A mãe chega a dizer que no ventre já tinha pancadaria. Já tinha um cutucando, cotovelando, provocando o outro. Mais tarde, a gente percebe que quando Jacó tem a oportunidade, ele trapaceia o seu irmão vendendo um prato de lentilhas pelo direito de primogenitura. Mas Esaú também colabora para isso, porque ele abre mão. Ele mesmo sabendo ter a bênção de ser o filho primogênito, ele a vende facilmente. Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, trapaceiro, enganador, aquele que busca ter vantagens. Esaú, ele sendo aquele mais cheio de cabelos, ruivos, seria o Tony Ramos hoje, talvez. Ele teria a porção dobrada da herança. Além das promessas de filho primogênito, de, por exemplo, ser aquele que teria muitas nações, a mesma promessa que Deus deu a seu avô. Mas ele está abrindo mão dessa promessa. Mas eu não sei se você reparou no texto, que quando Isaac ora para sua mulher, pela qual ele era apaixonado, Rebeca, engravidar-se, porque ela era estéril. Deus responde a oração de Isaac, e ali nasce gêmeos. Mas quando essa mulher pergunta para Deus o que era aquele problema já dentro do seu ventre, Deus diz: olha, há uma situação espiritual aí. Há uma questão aí. Porque o mais novo vai dominar sobre o mais velho.
Aqui 2 gerações, 2 turmas vão se dividir. E a gente começa a perceber que o texto é narrado diante dessa perspectiva do conflito, da separação, da divisão entre seus irmãos. Se você perceber, Gênesis, 1/4 daquilo que é escrito fala da história de Jacó. Porque depois de buscar e de pegar uma bênção que não era sua, ele sai errante. Ele sai cheio de conflitos. Ele briga com Deus no vale de Jaboque. A gente começa a perceber que é necessário, diante dos dilemas, dos problemas, dos conflitos, dos egos, buscarmos um caminho de reencontro com o Senhor e de restauração. Esses irmãos precisavam de restauração. Esses irmãos precisavam de perdão. Mas inicialmente o conflito não é só entre os irmãos, mas Isaac preferia quem? Esaú, era o predileto. Alguns dizem que era egoísmo, porque o pai gostava da caça que Esaú preparava. Olha o povo sendo pego pelo estômago. Esaú vende o seu direito de ser primogênito por causa de comida. Meu irmão, não tome decisões quando você estiver com fome. Você já viu aquele livro, Nunca Almoce Sozinho? Porque os melhores negócios é depois do almoço. É depois que você está com a barriga cheia. Mas Rebeca preferia Jacó. E ela participa da enganação. Porque quando Jacó compra o direito do seu irmão, que era o primogênito, ele vai até o pai, que já estava velhinho, cego, provavelmente põe ali um cobertor, uma manta, para que ele parecesse ser Esaú, para receber, enganando seu pai, a bênção da primogenitura. O que nós aprendemos com essa história? Eu queria ser muito objetivo para aplicar na minha e na sua vida, na nossa caminhada, na nossa história. O que a história de Esaú e Jacó tem a ver comigo e com você? Com o seu ego, com a sua vaidade, com os seus anseios pessoais que fazem você se dividir no casamento, que faz você se dividir entre famílias, irmãos, genros, cunhados, lá no seu trabalho. Você consegue perceber que muita coisa tem a ver com o nosso ego, com esse desejo de nos sentirmos valorizados e importantes, termos um significado. Por isso, em primeiro lugar, a primeira lição que esse texto me ensina, e eu queria que você considerasse para a tua vida, é que todos nós temos a necessidade de nos sentirmos amados. Todos nós temos a necessidade de nos sentirmos amados. Esaú era preferido de quem? Do pai. Jacó, da mãe. Mas Esaú, ele perde a bênção, porque Jacó não queria apenas ser reconhecido pela mãe, mas também pelo pai. Pai, mãe, cuidado com as preferências. Cuidado. O texto não tem esse foco, mas nós, pais, mães, precisamos ter cuidado. Porque existe conflitos por falta de amor e de reconhecimento nas nossas casas. Todos nós desejamos e queremos nos sentir amados. E fazemos de tudo para isso, chamamos atenção para isso, brigamos para isso. Você conhece o seu filho, você conhece as pessoas que convivem ao seu lado, porque muitas vezes nós estamos implorando, não um lugar, uma função, mas amor. Amor. Não sei se você assistiu o filme
extraordinário, aquele menino, Og Pullman, ele no final do filme tem uma cena onde o diretor vai premiar o aluno mais importante do ano e chama aquele menino que conquistou muitos amigos com todas as suas dificuldades e complexos. E ele chega lá na frente e dentro da sua mente, do seu coração, quando todos estão aplaudindo ele de pé, ele diz para ele mesmo: todos nós deveríamos pelo menos um dia sermos aplaudidos em pé. Porque a gente tem essa necessidade. Mas cuidado em buscar qualquer coisa para que isso aconteça. Meios lícitos e ilícitos, enganar, trapacear, fazer o mal, prejudicar, porque talvez essa necessidade esteja sendo para você um motivo de engano, de divisão, de mentira, de falsidade, de conflito na sua casa. Em segundo lugar, cuidado para não valorizar mais aquilo que você não tem. Cuidado para que o seu coração não valorize as coisas que você não tem. Porque Jacó tinha tudo para ser feliz, abençoado. Buscar a sua bênção, a gente vê na sua trajetória que ele está no caminho, dormindo, Deus fala com ele, mostra uma escada, anjos subindo e descendo, e ele fala: Deus estava aqui, e eu não tinha visto. Ele está buscando agora, depois que tudo se rompeu, a bênção que Deus tinha para ele, mas antes, ele não estava focado no que Deus tinha para ele, mas naquilo que era do outro. Quantas vezes o meu e o seu coração não está satisfeito com aquilo que temos, com aquilo que conquistamos, com aquilo que recebemos, com o casamento que temos, com os filhos que Deus nos deu. Nós queremos aquilo que é do outro. Nós focamos naquilo que não é nosso, valorizamos mais aquilo que não temos e não somos gratos por aquilo que já recebemos de Deus. Essa insatisfação mexe com as nossas relações, porque o ego se preocupa em ter mais do que o outro, e desejar aquilo que é do outro, porque não importa ter um carro, mas ter um carro melhor do que o outro. Não basta ter uma função, um trabalho, uma profissão, uma vocação, mas ter melhor do que o outro. Não basta ter uma herança, mas eu quero a porção dobrada que é do outro. Cuidado, porque o nosso coração, ele busca aquilo que nem sempre é prioridade. Nem sempre você deveria buscar e valorizar. Em terceiro lugar, não tome decisões pensando no imediato. Porque se Jacó engana, se Jacó quer aquilo que é do outro, se Jacó é aquele que pega no calcanhar, é aquele que está com o ego ferido, Esaú é aquele que toma as decisões pensando, por exemplo, em encher a barriga, em comer e saciar a sua fome imediata. Quantas vezes nós estamos abrindo mão daquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa família, porque nós pensamos no imediato. Deus, eu não vou resolver, eu não quero saber dessa pessoa, eu quero que ele suma da minha vida, eu quero agora, eu não quero tratar, eu não quero amar, eu não quero perdoar, eu não quero cuidar, eu não quero esperar, então que ele suma, que ele morra, e eu não estou nem aí. E às vezes esse sentimento toma conta do meu e do seu coração, e você toma decisões no impulso, porque você está olhando para agora, mas Deus está olhando lá na frente, para o teu futuro. Ele sabe
sabe do meu e do seu amanhã. Tome cuidado, porque você é responsável pelas suas decisões, e aquilo que você tem feito, sem buscar em Deus, sem buscar sabedoria do alto, você irá colher. Cuidado. Olha o que diz Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estultícia. A palavra estultícia é loucura. E vergonha. Tem gente que responde antes de ouvir. Se é assim, meu irmão, cala a boca. Fica quieto, calma, respira, pensa. Não se precipite. Lucas 6,12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração. Quem é esse que precisou parar para orar? Deve ser uma pessoa muito frágil, muito fraca. Parar para orar é Jesus, gente. Jesus, Ele fala, não, para tudo. Eu vou orar agora, eu não vou fazer nada, eu não vou decidir nada, eu vou passar um tempo na presença do Pai. Quantas vezes antes de tomar decisões imediatas, pensando no agora, no hoje, nesse momento, você tem falado, não, eu vou parar, eu vou orar, eu vou aquietar minha alma, eu vou buscar resposta em Deus, eu vou acalmar o meu coração. Cuidado. Cuidado com as decisões precipitadas que você tem tomado, que tem gerado só problema para você e para a tua família. Hebreus 12:16. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Tem decisão que é difícil depois voltar atrás, viu, irmão? Por isso, calma, espera, busque em Deus, faz direito isso, peça conselhos. Não tome decisões por ira. Não tome decisões quando as coisas não estiverem bem na tua vida, na tua casa, nas relações, porque você variavelmente vai errar. Calma. Por último, e eu termino com essa aplicação, porque se primeiro eu preciso e tenho a necessidade de ser amado, mas preciso tomar cuidado para não buscar isso de forma desenfreada. Cuidado para não valorizar mais aquilo que você não tem. Cuidado com as decisões pensando no imediato. E por último, lembre, olha aqui para mim, lembre que perdoar é a melhor maneira de tratar o seu ego. Perdoar, talvez não seja a única, mas é a melhor maneira de tratar o seu ego. Sabe por quê, meu irmão? A necessidade de perdoar não é, olha aqui, porque não é um assunto entre você e o seu ofensor, mas é um assunto entre você e Deus. Mas foi... Não. Olha o que ele fez, olha o que... Perdão é entre você e Deus. Não coloque a pessoa antes. É lógico que quem você vai ter que perdoar? A pessoa. Você precisa entender que é entre você e Deus. Vou terminar com um texto que, se você quiser abrir comigo, Gênesis 33, 3 e 4. Ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se na terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú saiu correndo ao encontro.
abraçou, lançou-se sobre o pescoço e o beijou e choraram. Como termina essa história desses irmãos? Briga na barriga, cotovelada, traição, ego ferido, 20 anos de conflito. Quanto tempo que você está com esse problema aí de perdão? Faz quanto tempo que você não coloca isso diante de Deus e resolve? Jacó passa errante e quando ele retorna, ele vem devagarinho, né? Ó, fica aqui um pessoal escondido para cá, não aparece aqui ainda não, com as suas mulheres, filhos, deixa eu vir primeiro, se vier a primeira pancada eu levo, eu mereço, porque tem hora que você está merecendo pancada, viu meu irmão? Mas o que Deus faz? Restaura através do perdão. Perdoar é a melhor maneira de tratar o seu ego, é abrir mão dos seus direitos, de dizer, não, mas eu estou certo, eu que preciso pisar nele, ele não tem mais lugar na minha vida. Até quando? Até quando? Você vai morrer com isso no teu coração? Você vai continuar alimentando ódio, dormir pensando nessa pessoa, nesse conflito, almoçar engolindo difícil, por falta de perdão, por causa de rancor, amargura no teu coração. Eles se abraçam, choram. Tem hora, meu irmão, que não tem muita coisa para falar não, é abraçar, é dizer, eu vim aqui só para pedir perdão, não tem mais nada para falar, eu não tenho como me justificar, eu não tenho como voltar atrás do que eu fiz, eu não tenho como consertar o prejuízo que eu causei, mas me perdoa. Ele se dobra, e o irmão podia falar, não, agora vai pagar, agora eu vou te destruir, agora eu vou acabar com você. Deus hoje está te dando a oportunidade de abraçar e chorar com aquele que te ofendeu. Tim Keller, como já ouvimos aqui, foi um pastor que influenciou e vai continuar influenciando gerações. Ele escreve um livro que é um pequeno livreto que chama-se Ego Transformado. E ele diz que a humildade brota do Evangelho e traz verdadeira alegria e paz. Por que o perdão é a melhor maneira de tratar o seu ego? Porque quem perdoa, quem se arrepende, quem rasga o coração, precisa de humildade. E humildade é oposição ao meu e ao seu ego, à sua vaidade. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou você em Cristo. O que Deus quer falar hoje com você? O que o Espírito Santo quer que você faça? Eu queria que antes de participarmos dessa mesa, antes de comermos do pão, bebermos do cálice, sermos renovados, fortalecidos, que haja nesse lugar um ambiente de arrependimento, de perdão, de conserto, de tratar os nossos egos, de permitir que Deus cure as suas relações, lembrar que Deus já revelou o quanto Ele te ama. Você não precisa ficar tentando provar, você não precisa ficar pulando para alguém te notar. Deus te ama, Deus te ama. Cuidado para aquilo que não é seu, não corre atrás disso.
Permita que a humildade brote hoje no teu coração. Para de usar argumentos, porque perdão não é escolha, é mandamento. Se coloque em pé no seu lugar junto comigo.